Oi, eu sou a Mariana. Eu vou passar para vocês algumas instruções sobre como utilizar o Word para formatação de trabalhos acadêmicos. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nas normas mais utilizadas para essa formatação e também no modelo. Eu auxilio na engenharia civil e a engenharia civil readaptou o modelo do professor Tribuli para os trabalhos de conclusão de curso. Esse modelo pode ser utilizado em qualquer outro trabalho e eu vou apresentar rapidinho eles aqui para vocês. Nas próximas aulas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as ferramentas do Word e como utilizá-las no seu trabalho e na sua formatação do trabalho acadêmico. Primeiro, aqui a gente consegue ver a lista das principais normas de trabalhos acadêmicos. Então, para artigos, referências, numeração progressiva das seções, sumário, resumo, citações, relatório técnico, trabalhos acadêmicos, projetos de pesquisa, pôsteres e algumas normas do IBGE. Então, as normas da ABNT nem sempre normalmente elas são muito amplas e algumas normas do IBGE são utilizadas para complementar essas normas da ABNT, como na separação entre quadros e tabelas. Todas essas normas vocês podem ter acesso pelo Instituto Mauá de Tecnologia e eu vou apresentar as três principais delas. Todas essas normas também estão inclusas no modelo. Então, o modelo utilizado para a engenharia civil, que foi primeiramente construído pelo professor Tribuli, ele tem já a descrição das principais regras da norma que a gente precisa seguir, certo? Então, primeiro, vamos dar uma olhada nessa norma de informações e documentações de trabalhos acadêmicos. Essa norma mostra pra gente como que deve ser a estruturação do trabalho. Então, o nosso trabalho, o nosso modelo, ele está dentro dessa estruturação, que tem a capa, que é obrigatória, e aqui já tem, por exemplo, a lombada, que é opcional, folha de rosto já é obrigatório, errata, opcional. Então, assim, aqui vocês conseguem observar qual que é o item e quando ele é obrigatório ou opcional. Coisas que a gente deixa obrigatório no modelo. Por exemplo, a lista de ilustrações, que a gente não vai chamar de lista de ilustrações, e sim de lista de figuras, porque a gente vai nomear essas figuras com a legenda figura 1, figura 2. Então, ela é uma lista de figuras. Lista de tabelas, lista de quadros, tudo isso a gente deixa como obrigatório no trabalho de conclusão de curso. Agora, outras listas, como a lista de símbolo, ela já é opcional, e lista de abreviatura também. Por quê? Se eu tenho poucas abreviaturas no meu trabalho, não tem por que eu criar uma lista inteira, uma página inteira para 3, 4 abreviaturas. Ah não, mas eu tenho uma meia página para mais de abreviaturas e siglas, tudo bem, aí você pode criar a lista se você quiser, mas ela é opcional porque você vai ter que explicar essas abreviaturas e essas siglas ao longo do seu trabalho. O sumário é obrigatório. Essa parte principal aqui da introdução, desenvolvimento e conclusão é o que a gente vai focar mais nesse modelo, que é o que a norma não deixa fixa, principalmente essa parte do desenvolvimento, mas a gente precisa que vocês sigam alguns itens básicos que eu já vou apresentar, certo? Referência, glossário, a gente normalmente não coloca também, é opcional. Apêndice e anexo sempre que necessário. E o índice também é opcional. Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar nessa norma para reavaliar, mas no modelo já vai estar tudo explicado também. Essa é outra norma que vocês precisam sempre ter à mão para tirar algumas dúvidas, que ela é uma norma sobre citações em documentos. Então, no documento acadêmico, a gente precisa fazer a referência e a citação de tudo que a gente está escrevendo que não é de nossa autoria. Então, vocês precisam indicar de onde vocês tiraram essa informação, por quê? Se vocês não indicarem isso, pode ser considerado como plágio. Então, se você retira uma informação de um lugar e não cita ela corretamente no seu trabalho, isso é considerado como plágio. E
vai consequentemente zerar o seu trabalho e causar uma série de complicações desnecessárias se você realizar essa citação e essa referenciação do seu trabalho corretamente. Então aqui vocês têm algumas regras de citação. Vamos fazer uma videoaula específica sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada em algumas dessas regras. E aqui vocês têm alguma dúvida de como citar esse trabalho? Citação é no meio do texto, a referência é lá no final. Mas se tem uma dificuldade, uma dúvida de como citar durante o seu texto, você pode vir nessa norma. Agora, tem uma dúvida de como referenciar ao final do seu trabalho, que é aquela página de referências, que tem todas as referências do trabalho, com as informações mais completas, você pode vir nessa norma, que é a 6023, e também tirar essas dúvidas. Lembrando que a gente vai passar um pouquinho mais sobre isso em outras videoaulas, certo? Vamos dar uma olhada agora no modelo. Esse é o modelo com as instruções e comentários. Esse é específico da Civil. Então, quem utiliza aí o modelo do professor Edson Triboli, ele foi adaptado. Então, tem algumas diferenças que a gente realizou para a engenharia civil, certo? Então, aqui nesse modelo, vocês vão conseguir utilizar algumas das ferramentas que eu vou apresentar, como os estilos, eles já estão preparados aqui. E existem algumas informações, essas caixas de texto, para indicar para vocês como fazer, como seguir, que é o que eu também vou passar nessas videoaulas. Tudo isso vocês podem utilizar para facilitar o trabalho de vocês, lembrando que vocês precisam tirar essas caixas de texto ao final, precisam tirar o texto em vermelho, tomar muito cuidado para não passar para a versão final do trabalho de vocês com essas caixas de edição, certo? Então aqui vocês conseguem ver, principalmente aqui do lado, vocês conseguem ver todos os itens desse trabalho final. Lembrando que esse é o trabalho final, então essa epígrafe, se vocês quiserem, porque ela é opcional, vai aparecer, os agradecimentos, vai aparecer tudo no trabalho final. Nas entregas parciais, vocês não colocam isso, tá? Para as entregas parciais, serão indicados nas aulas o que precisa ter. Agora, para o final, vocês já vão ter aí o resumo, o abstract, lista de figuras. Lembrando que na norma está ilustrações, mas a gente vai usar figuras. Lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, caso vocês queiram, de símbolos, sumário. Tudo isso a gente vai passar com mais cuidado. Aqui também tem algumas informações, então a introdução desse trabalho explica um pouco mais sobre a introdução do que vocês têm que fazer e sobre algumas informações gerais de trabalho acadêmico. Então, se vocês derem uma olhada aqui e derem uma lida, vocês conseguem ter algumas informações que estão também nessa videoaula, vocês têm elas escritas, que às vezes facilita um pouco nessa busca, certo? Vocês podem navegar aqui também por essa parte esquerda para ir direto aonde vocês estão interessados. Então, eu quero saber um pouquinho mais de material e métodos, características dessa seção, vocês podem seguir direto aqui. Esse é o modelo de um trabalho experimental. Qual que é a grande diferença entre um trabalho experimental e um estudo de caso? O trabalho experimental vai ter o que a gente chama de título 1, que é esse título com um único número, que é o título principal. Ele vai ter introdução, objetivo, revisão da literatura ou pesquisa de referência. Lembrando que vocês precisam escolher e apagar o que não foi escolhido. Não dá para deixar desse jeito. Ou é revisão da literatura ou é pesquisa de referência. E não colocamos pesquisa bibliográfica, porque bíblio vem de livro. Então a gente não usa mais esse termo porque a nossa pesquisa ela vai ser realizada por outros meios, por artigos acadêmicos, por sites confiáveis.
por outros meios que não são só livros. Então não se utiliza mais, retirem do vocabulário essa palavra bibliográfica, que a gente não coloca mais, tá? Precisam escolher algumas coisas aqui, vocês escolhem e apaguem o que vocês não vão utilizar, tá? Então, o terceiro item seria revisão da literatura, o quarto, material e métodos, o quinto já vai ser resultados e discussões, e o sexto, conclusões. Para um trabalho de estudo de caso, a gente tem uma pequena variação, então vamos seguir aqui. Introdução, objetivo, revisão da literatura, até aí tudo igual, metodologia, tudo igual também. Mas o quinto item vai ser o estudo de caso. Então, para esse modelo, vocês têm um item a mais. O sexto vai ser a discussão e o sétimo, as conclusões. Então, tem uma variação nessa estruturação do trabalho, mas nada muito diferente. Essa primeira parte, metodologia, introdução e revisão da literatura, é igual para os dois casos, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e até as próximas aulas.